se é que podemos chamar de percurso, porque tenho um longo caminho pela frente, mas iniciou em 2001, eu tinha 9 anos de idade quando comecei a dançar, portanto a minha experiência começou aí. E eu comecei desde muito cedo a dançar breakdance, que a nomenclatura oficial será breaking. Comecei a dançar, breaking até aos dias de hoje, que ainda permaneço, e a fazer essa vida de competição e de viagens e de loucuras corporais, digamos assim. Em 2007 comecei a fazer espetáculos mais ligados ao entretenimento. Também depois entrei em espetáculos de casino, espetáculos de magia, tudo o que fosse ligado ao entretenimento, aprendi outros estilos de dança. Mais tarde, em 2014, eu conheci um encenador que é o Ricardo Paes, ao qual eu fiz a peça Almada Nada, no Teatro Nacional São João. Foi muito forte e a aproximação mesmo do próprio teatro, quase imposta por um trabalho, mas ao mesmo tempo foi tão natural e foi tão decisiva e vinculativa. E o Ricardo Paes, nesse aspecto, teve um papel fundamental. Aquilo que eu acreditava e aquilo que eu queria ser enquanto bailarino, ele trocou um bocadinho a forma como eu pensava e como eu via a dança e o movimento em geral. Ele conjuga duas facetas que são essenciais. Por um lado tem um corpo altamente treinado, uma capacidade de fazer não é só as coisas incríveis que se faz na dança contemporânea, mas conjugar com aquilo que se faz nas danças urbanas. E, portanto, tem assim uma capacidade única. Mas, na verdade, eu não entendia muito bem aquilo que eu estava a fazer. Então, foi aí que eu decidi estudar. Foi na altura que eu fiz a formação avançada em Interpretação e Criação Coreográfica, que é o FAIC da Instável. É exatamente que se cruza a Instável no meu percurso, que teve um papel fundamental, porque a partir daí eu não parei de trabalhar naquilo que eu mais queria, que era dança e, em específico, dança contemporânea. Desde o FAIC, que eu realizei o meu projeto final com a Ana Isabel Castro, que foi o Cocoro. É um trabalho que tinha um potencial enorme, é um trabalho curtinho, de 10 minutos, mas com um potencial enorme, e que depois eles desenvolveram e candidataram aos palcos instáveis, ganharam, apresentaram, e depois foi escolhido para os palcos instáveis segunda casa e, portanto, tem tido alguma digressão nesse âmbito. Foi um dos projetos, que foi o Cocoro, que se calhar para mim foi o mais relevante. Foi das minhas primeiras peças como criador. Mas também realizei outras peças. Lembro-me de uma que foi com o Willy Dorner, em que eu fiz a pior audição da minha vida, mas ao mesmo tempo se calhar foi a melhor, por isso tenho as duas vertentes. Às vezes se calhar aquilo que à partida não se deve fazer numa audição, mas foi incrível e reflete ainda mais se calhar a qualidade dele. Foi a audição com a peça do Willy Dorner e a audição começou com uma aula de clássico. O Diogo resolveu sair a meio da aula de clássico, mas eu achava que se calhar ele iria ficar de fora nesse momento. E o que aconteceu foi que no momento dos solos ele fez um solo tão incrível e aproximou-se tanto daquilo que o coreógrafo procurava, que foi a primeira escolha e foi assim a pessoa e o grande foco do Willy Dorner foi o Diogo. Portanto, isto é o que eu costumo dizer aos meus alunos, é não desistir no princípio, não desistir quando corre mal, porque às vezes os coreógrafos estão sempre à procura de algo mais e que não é propriamente aquilo que nós achamos que nos está a correr mal. Depois do projeto, o Willy convidou-me para trabalhar com ele numa outra criação, em que eu tive que me deslocar à Áustria, portanto este contacto direto com o Willy, através da Instável, foi incrível. Portanto, a nível educativo e pedagógico tem inúmeras coisas. A nível de audições, de peças, a Instável continua presente e a trabalhar com diversos coreógrafos. Tens ainda os palcos instáveis que te permite criar as tuas próprias peças e, portanto, acho que se houvesse mais estruturas como a Instável, Portugal não parava.